Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o tempo da Quaresma. Fizemos a abertura na quarta-feira de cinzas e celebramos agora o primeiro domingo. E como sempre, no primeiro domingo da Quaresma, nós rezamos um fato muito importante na vida de Jesus, presente nos 3 evangelhos sinóticos. É um retiro que Jesus fez e aí ele foi tentado por Satanás. O texto de Marcos é o mais enxuto. Ele diz assim, que logo após o batismo, que Jesus celebrou através de João, lá no Rio Jordão, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. E ficou ali durante 40 dias. E foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais e era servido pelos anjos. 2 imagens fortes, irmãos, nesse pequeno texto de Marcos, e que também estão presentes depois durante todo o nosso tempo da Quaresma, que é a imagem do deserto e do 40, o número 40 dias. O deserto é sempre um lugar muito árido, de muitas carências, sem quase água, vegetação e alimento. É um lugar de silêncio e de solidão. É um lugar da gente experimentar também as nossas crises, mas também é um lugar de discernimento e de possibilidades e de encontro com Deus. Jesus fez essa experiência profunda de encontro com Deus. Depois aparece também o 40 dias. É um número também simbólico que aparece muitas vezes na Bíblia. Eu vou lembrar algumas passagens para vocês. Por exemplo, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés, quando ele subiu ao monte para receber as tábuas da lei das mãos de Deus, foram 40 dias. Por 40 anos, o povo de Israel peregrinou pelo deserto. Depois de ser alimentado pelo anjo do Senhor, também o profeta Elias caminhou durante 40 dias e 40 noites. Enfim, nós temos outras passagens, mas essas nos ajudam a perceber a importância desse número, que indica um tempo. É um tempo de purificação, um tempo de preparação. Quaresma também, nós caminhamos durante 40 dias, vamos dizer assim, pelo deserto existencial da nossa vida. O que nos cativa é a Páscoa do Senhor, a sua paixão, morte e ressurreição. Nós somos chamados à conversão e à penitência para celebrarmos dignamente esse tempo da Quaresma e nos prepararmos assim para a Páscoa do Senhor. A Igreja, ela acolheu na sua espiritualidade 3 práticas que Jesus cita, inclusive, lá no Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus. São 3 práticas espirituais que os judeus celebravam e que entraram também na nossa espiritualidade, que é a oração, o jejum e a esmola. Se você quiser fazer um caminho de penitência, de conversão, é só prestar atenção nessas 3 práticas. A oração nos coloca em comunhão com o Senhor, mas nessa correria da vida, às vezes nós somos tentados a não reservar esse tempo propício e favorável, como Paulo fala, né? E nós precisamos, irmãos, porque nenhuma atividade humana tem sentido se nós não buscarmos essa luz que vem do Espírito Santo e a luz que vem do Senhor. Depois nós somos chamados também ao jejum e à abstinência, né? A Igreja pede jejum na quarta-feira de cinzas, depois na sexta-feira santa, né, que é o jejum pascal, e também a abstinência de carne nas sextas-feiras. Mas você pode pensar em outras práticas. O jejum não é só abstinência de carne, mas abstinência também, às vezes, daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós falamos. Às vezes, o jejum de certas palavras agressivas, enfim. Vamos pensar bem que tipo de jejum nós podemos fazer. Depois, é claro, também a caridade, a esmola, né, de modo mais intenso nessa Quaresma. A Igreja no Brasil, ela nos indica uma prática muito importante, que é a campanha da fraternidade, própria
desse tempo intenso de Quaresma, mas depois que continua. Esse ano a igreja fala da fraternidade e amizade social, e nós todos somos irmãos. Viver então o perdão, viver a tolerância, viver essa fraternidade tão importante. E nós somos iluminados durante esse tempo da Quaresma pela palavra de Deus, pela sagrada Eucaristia e outras práticas próprias do tempo da Quaresma que nos ajudam a viver bem esse tempo, né? Irmãos, Jesus, ele nos ensina a vencer as tentações, deixando-nos guiar pelo Espírito. Ele foi impelido pelo Espírito e o Espírito foi a sua força para vencer essas tentações que aparecem. Aliás, Jesus nos ensinou até a rezar: não nos deixeis cair em tentação, né? Vamos aproveitar esse tempo da Quaresma para renovar a nossa aliança com o Senhor e nos prepararmos bem para a Semana Santa, para a Páscoa, poder renovar nossa fé e o nosso batismo, caminhar com a igreja. É isso que o tempo da Quaresma, nessas semanas, nos pede. Eu desejo a você uma boa e santa Quaresma. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.